Trapaceiros, errantes, místicos e vagabundos, aventureiros incuráveis. É hora da parte 2 do clã Ravenous. Nenhum vampiro no ocidente compreendia muito bem o clã Ravenous. E a partir de 1999, tornou-se muito difícil, ou talvez tarde demais para isso. Zapatazura acordou na chamada Semana dos Pesadelos e eliminou quase todo o seu clã do seu despertar até os seus últimos espasmos antes de ser destruído. Hoje os Ravenous são obrigados a reescrever a sua história. Mas qual é a verdadeira herança e história do seu progenitor e do seu clã de maneira geral? Como dito no primeiro vídeo sobre os Ravenous, são muitas as histórias de origem do clã. Os nodistas, por exemplo, dizem que Irad abraçou Dracian lá na primeira cidade, para que Dracian espionasse a terceira geração de vampiros. Mas Dracian traiu seu pai, se juntou com os antediluvianos e destruiu os 3 de segunda geração. Mas vimos lá no primeiro vídeo dos Ravenous que muitos Ravenous reivindicam uma pré-história bastante diferente. Uma história registrada em um poema épico. O poema Karalavashina Vrana, ou As Feridas da Espada da Noite. E aqui conhecemos Zapatazura, a criatura que provavelmente, de acordo com muitos Ravenous, iniciou o clã Ravenous. A criatura que foi encarregada pelos deuses para destruir os anjos que se tornaram demônios comedores de carne humana. E esse poema conta provavelmente a origem dos Kuei-Jin, os vampiros orientais. Vampiros do leste e sudeste asiáticos, amaldiçoados karmicamente, obrigados a viver às margens do Reino Médio. O Reino Médio, ou o Reino do Meio, é o continente asiático. E na Índia eles são chamados de Azuratizaya, o nome que encontramos no poema que dá origem ao clã Ravenous. Zapatazura abraçou 5 crianças, e essas 5 crianças são os Matusaléns que vão originar o clã Ravenous. E depois de lutarem por anos a guerra de Zapatazura contra os Kuei-Jin, 4 desses Matusalém abandonam o seu pai e toda essa guerra. O único que ficou foi Chandraputra, que ficou lá na Índia e reorganizou o clã Ravenous ali em castas sociais, enquanto os outros se espalharam pelo mundo. E esses Ravenous que se espalharam pelo mundo abandonaram a filosofia de Zapatazura, criando assim o caminho do paradoxo. Caminho esse que na Idade das Trevas começou a se degenerar. E antes, um caminho que se sustentava no hinduísmo passou a ser uma desculpa para roubo e diablerie no ocidente. E esse caminho do paradoxo ocidental levou a uma má reputação do clã Ravenous na Europa. E lá para o século XV, o estereótipo do Ravenous era o viajante degenerado, vermes ladinos que não poderiam ver nenhuma quinquilharia que já queriam meter a mão. E dentre os Ravenous notáveis, nós não podemos deixar de falar de Durga Sin, aquela que foi a rival constante da Matusalém Nosferatu, a Baba Yaga. Por séculos, os russos temeram os czares, os cossacos, as maldições ciganas e criaturas da noite. Mas a mais temida de todas era a bruxa comedora de carne, a Nosferatu Baba Yaga. Baba Yaga espalhava sua influência corrosiva sobre a Terra, principalmente na Rússia. Seu poder era tanto que ela impedia a influência de Kupala no leste europeu de chegar na Rússia. E apenas Durga Sin possuía poder para enfrentar Baba Yaga e sobreviver. Enquanto viva, Durga Sin era uma belíssima moça que desfrutava da companhia de lupinos, fadas, vampiros e os espíritos da natureza. Ela seguia uma antiga religião pagã que até a própria Baba Yaga já seguiu um dia,
E tudo isso chamou a atenção de Baba Yaga sobre Durga Sim. Até porque as ações de Durga Sim se colocavam contra todo o mal espalhado por Baba Yaga. Mas Baba Yaga tentou corromper Durga Sim e lhe ofereceu poder e o abraço. Abraço esse que Durga Sim recusou. E Baba Yaga bradou que ninguém recusava ela. E lançou sobre Durga Sim então uma maldição, onde para sempre ela seria uma velha, feia e desprezível. Para quem ia virar Nosferatu, até que ficou bonitinha. A maldição de Baba Yaga também se alastrou por toda a Rússia, que seria vitimada por guerras durante séculos. E com isso, missionários cristãos chegaram à Rússia, trazendo pestilência e guerra e destruindo a antiga religião pagã que Durga Sim servia. Durga Sim e seus aliados sofreram um massacre vindo dos cristãos, até que Baba Yaga surge para Durga Sim e tem a intenção de finalmente abraçá-la. Mas o abraço vampírico de Durga Sim é interrompido pelos Ravenos russos. Ravenos que estavam irados com os horrores que Baba Yaga estava causando na região. E então eles criaram uma enorme ilusão com o quimerismo de diversos soldados cristãos atacando Baba Yaga, o que afugentou a bruxa. Os Ravenos então deram a Durga Sim a não-vida. Durga Sim ficou entristecida com a atual condição de vampira, mas continuou combatendo todo o mal e crueldade de Baba Yaga, e não só. Ela ajudou cainitas e mortais contra as maquinações de vampiros mais velhos e outras criaturas violentas e cruéis do mundo das trevas. Inclusive, um humano que ela aconselhou e ajudou a educar era um príncipe da Valáquia, Vlad Drácula. Mas isso é outra história. Então fica aqui com a gente, que a gente ainda tem muito para contar.